E queria que os irmãos pudessem me acompanhar numa oração mais uma vez. Pai, muito obrigado. Realmente é um privilégio nós podermos estar juntos aqui, Senhor. E nós cremos que a Sua palavra, ela é palavra de vida eterna, Senhor. Realmente, ela é poderosa para salvar a nossa alma e ela nunca volta para Ti vazia, Senhor. Abre o nosso coração. Ajuda cada um de nós a, com simplicidade, aprender de Ti, Senhor. Nós não queremos ser complicados e nem achar que não temos necessidade de aprender. O Senhor é o Mestre. E nós queremos aprender de Ti, Senhor. Ajuda-nos pelo Teu Espírito. Fortalece o homem interior de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Coloca atenção e nos faz despertos para que nós não venhamos a perder nada, Senhor. Por favor, seja comigo na minha fraqueza. Sustenta, Senhor. Sustenta aquele que fala e aquele que ouve. Nós confiamos nas mãos do Senhor. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria de que a gente pudesse ler então juntos o texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 21. Quem tiver a mesma versão que a minha, a gente pode ler junto. Depois de Jesus ensinar a respeito do jejum, então ele começa a falar sobre ajuntar tesouros nos céus. Os tesouros nos céus. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E eu ia pedir também para que a gente lesse um outro versículo paralelo a esse, mas que se encontra, deixa eu só confirmar aqui, no texto de Lucas. Vou pegar aqui uma nota aqui também. Lucas capítulo 12. Versículo 31 ao 34. Lucas 12, do 31 ao 34. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Então, nessa parte aqui do Evangelho de Mateus, a gente percebe que nas primeiras partes que os irmãos estiveram compartilhando, o Senhor estava focado principalmente no nosso viver, no seu aspecto positivo, porque o exercício do que nós podemos chamar de virtudes
né, da nossa vida cristã, tanto no nosso caráter como na nossa obra. E parece que a partir do versículo 19, aliás, em diante, ele faz uma virada tratando principalmente de uma dificuldade, de um aspecto negativo que tende a nos impedir de conseguir viver uma vida de oração, de jejum e de esmolas. E essa questão negativa que ele vai tratar, ele começa a lidar com o problema do dinheiro, dos tesouros, né? É interessante, irmãos, que a gente lê a Bíblia e tem essas divisõezinhas aqui que a Sociedade Bíblica colocou, e parece que ele mudou o assunto, né? Mas se a gente estiver lendo a ideia, você vai ver que até aquele versículo que parece que não é, como aquele que fala assim, são os olhos, a lâmpada do corpo, parece que não tem a ver com dinheiro, né? Mas até aquilo lá tem a ver com dinheiro. Só para os irmãos terem uma ideia, o assunto do reino, que é o tema principal do Sermão do Monte, ele também é o assunto central de todas as profecias da Bíblia. E quando se fala de profecias, elas estão principalmente ligadas ao reino. Os irmãos sabem mais ou menos quantas profecias tem registrado na Bíblia? Se fosse fazer uma contagem... Não é menos. É 1827, mais ou menos. Isso significa que 1/4 da Bíblia é dedicada a profecias. Se você dividir a Bíblia por tópicos principais, e você colocar os 4 pontos principais dela, 1/4 dela é dedicada a profecias, cerca de quase 25%. Sabe qual é o outro assunto na Bíblia que ocupa mais de 1/4 dela? Dinheiro. Que coisa, né? O Senhor Jesus é espiritual e é o Filho de Deus. E se fosse, eu não sei, irmão, se fosse eu nunca pensaria que Jesus ia querer ocupar tanto tempo dele com isso. Na verdade, não é que nem que ele quer. Tem muitas coisas que o Senhor fala e que ele permite que não é porque ele quer, é porque precisa, né? Ele conhece cada um de nós, ele nos conhece melhor que nós mesmos. Então, ele ocupa 1/4 da Bíblia para falar de profecias do reino. E mais 1/4 da Bíblia para falar de dinheiro. E no Evangelho de Mateus, reino e dinheiro aparecem juntos toda hora. Quem podia pensar uma coisa dessa? Né? Irmãos, por exemplo, se eu fosse para perguntar para qualquer irmão, o que tem a ver? O que tem mais a ver com o reino? O que você ia falar para mim? Tem bastante coisa, né? Santidade, tomar a cruz, justiça, mas dinheiro. Irmãos, nós vamos ver aqui, se o Senhor der graça, para que a gente possa ver que, na verdade, até mesmo o Zaga citou a palavra justiça. Nós vamos ver que até a questão da justiça do reino está ligada ao dinheiro também. E até a nossa posição no reino tem a ver com o dinheiro. Então, é muito interessante que essas coisas elas estão muito intercaladas. Tem alguns versículos que eu quero ler depois com os irmãos, e a gente vai ver isso devagarzinho. Mas vamos primeiro responder uma coisa. Quando fala de dinheiro, claro que a Bíblia não está falando só de riquezas no sentido de dinheiro. Existem muitos outros tipos de riquezas. As riquezas materiais dessa terra, sejam elas, né, no Oriente Médio, tinha pelo menos 3: a veste, a comida e o ouro e prata mesmo. Mas tudo isso é avaliado num valor monetário. Agora eu pergunto para os irmãos, eu vou ler uma coisa que eu tomei nota aqui. Precisamos compreender que Deus é o Criador e sustentador e dono legítimo de todas as riquezas que existem. Irmãos, a gente fala assim, o diabo não é dono de nada. Amém? Vamos ver 2 versículos. Salmo 24, versículo 1 e 2. Vamos lá. Se eu achar primeiro, irmãos, eu vou ler porque, como o José falou, por motivos óbvios, eu estou limitado.
Os irmãos sabem da minha dificuldade, né? 24. Oi? Se quem achar primeiro pode ler. Salmo capítulo 24, versículo 1 e 2. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Amém. De quem é a terra, irmãos? Senhor. De quem é a sua plenitude? Tudo que existe na terra é de quem? Senhor. Do Senhor. Agora vamos para Ageu capítulo 2, versículo 8. Naquele contexto da reedificação do templo, da casa de Deus, que ocorreu depois do retorno do exílio na Babilônia. Então Deus, falando por meio de Ageu, ele vai declarar a sua soberania mais uma vez, dizendo que se a dificuldade daquele povo em trabalhar para Deus estava relacionado a pouca provisão, eles não tinham problema então, porque o Senhor vai reivindicar a si próprio o direito, né? O direito legítimo sobre a prata e o ouro. Ageu capítulo 2, versículo 8. Quem achou também pode ler. Minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sim. Minha é a prata, o meu é o ouro. De quem que é a prata e o ouro? De quem que é, irmãos? Do Senhor. Está claro? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que ele contém. Minha é a prata e meu é o ouro. Então, riqueza, seja ela mineral, ou seja, qualquer outro tipo de riqueza e plenitude que haja, pertence de modo legítimo a Deus. Bom, então vamos compreender uma coisa aqui. E para quem Deus transferiu a autoridade sobre essas coisas criadas? Porque foi Ele que criou, Ele é a fonte, todas as coisas vieram existir pela sua vontade. Mas depois que Ele criou todas as coisas, os irmãos lembram lá em Gênesis, o que aconteceu? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e o que Ele fez? Deus os abençoou e deu uma ordem para o homem. Aquela ordem que Deus deu ao homem, delegando ao homem uma autoridade. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou pedir para os irmãos lerem, está uma maravilha assim. Se os irmãos participam, eu posso ir mais forma didática aqui. Gênesis 1, 28, quem achar primeiro também pode ler. E o outro irmão, por favor, leia os Salmos capítulo 8, versículo 4 ao 9. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sim. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Salmos capítulo 8, versículo 4 ao 9. E ao homem, e ele te lembra, e o filho do homem, e o visites. Sim. Pode? Se alguém quiser continuar, mas pode ir. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus. Sim. De glória e de honra O coroaste. Desse-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Sim. E sobre os seus pés tudo lhe puseste. Sim. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Amém. As aves do céu. Amém. E os peixes do mar. Amém. E tudo o que percorre a senda dos mares. Amém. Ó Senhor, Senhor nosso, Sim. quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. Irmãos, para quem que Deus deu autoridade sobre tudo que Ele havia criado? O homem. O Zato já falou aqui no primeiro dia. Eu só estou fazendo aqui essa digressão aqui para a gente poder pegar o ponto do raciocínio. O Senhor é o dono legítimo de todas as coisas. Mas quando Ele criou o homem, Ele deu ao homem a autoridade. Ele disse: sujeitai-a à terra. E Ele também, nos Salmos, está dizendo que Ele deu autoridade sobre todos os seres vivos. E sobre todas as coisas, Ele confiou ao homem as obras das suas mãos. Então, quem tem agora a autoridade? O homem, criado por Deus. Agora, eu queria que os irmãos abrissem comigo um versículo, depois a gente vai voltar nesse ponto. Vamos em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. E, elevando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo.
Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Amém. Porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Amém. Olha o que o diabo falou para Jesus, irmão. Agora eu pergunto para os irmãos, o diabo, embora o diabo é sempre mentiroso, né? Mas eu acho que na presença de Jesus ele não consegue contar mentira. Por exemplo, os demônios quando vê Jesus tem que falar. Que temos nós contigo? Eu não sei se é assim, deve ser mais feio o negócio, né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste para nos destruir? Bem sei quem és. Está parecendo mais um Hitler, né? Ou era um Hitler que parecia demônio, né? O Santo de Deus, né? E eles estavam mentindo quando diziam que Jesus era o Santo de Deus? É porque na presença da luz plena, as trevas têm que se manifestar como são de verdade. Então, se o diabo, irmão, nós temos uma escolha aqui. Será que o diabo estava mentindo para Jesus quando ele falou: tudo isso te darei se prostrado me adorares? Toda essa glória, essa autoridade, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então, e Jesus não falou assim: você está mentindo, diabo. Podia falar, né? Porque Jesus já tinha denunciado o diabo como mentiroso. Mas nessa hora ele não falou que o diabo estava mentindo. E aí tem uma palavra interessante que o diabo fala nesse diálogo com Jesus. O diabo fala que ele tem autoridade porque alguém entregou para ele. Foi Deus que entregou para o diabo? Não. Para quem que Deus havia entregado? Então, qual é a única lógica que tem aqui? Quem que deu autoridade para o diabo? O homem. Você quer a prova disso? Acho que é bom, né? Romanos 7, versículo 14. Sabe por quê? Tem alguns irmãos que interpretam isso aqui dizendo que Deus havia dado uma autoridade para o diabo antes de ele cair. Deus depois não tirou isso dele. Pode ler. Mas não é bem assim. Agora Romanos 7,14, pode ler. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Irmãos, o diabo mantém domínio sobre todas as coisas devido ao pecado do homem. Agora Paulo está falando aqui que ele não somente... Paulo está dizendo que ele foi vendido. Houve uma transação aí. Quem que fez ela? Quem que vendeu a humanidade ao poder do pecado do diabo? O próprio homem, para quem Deus deu autoridade sobre todas as coisas, entregou todas as coisas ao poder do diabo. E como é que João define isso agora na carta dele? Amados, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Os irmãos estão entendendo? Bom, mas se todas as coisas forem entregues ao poder do maligno, eu pergunto para você, e o dinheiro? E o mamão? Que depois o Alisson vai falar mais do mamão, né? Eu não vou nem falar do mamão aqui, deixa o mamão. Ele está rindo ali, mas é por motivos, viu, irmãos? O que aconteceu, irmãos? Com o dinheiro, então, agora também. E com todas o tipo de riqueza que esse mundo pode oferecer. Está na mão de quem? O que o diabo mostrou para Jesus? Todos os reinos e a glória. Isso fala de riqueza desse mundo. E ele diz: está na minha mão. Agora a gente começa a entender por que Jesus teve que dedicar tempo a falar do dinheiro. Porque, irmãos, existe um texto do irmão Otmani que chama Dinheiro e Ocupação. Interessante o pensamento que ele constrói ali. Ele fala assim que Satanás sempre desejou manipular todas as coisas. Já que ele não pode criar, ele quer manipular. Porque o diabo, irmão, ele tenta ser Deus, mas ele não pode criar uma gota de água. Você sabia disso? Que o diabo, por mais poder que ele tenha, ele só pode manipular. Ele não pode trazer nada à existência. Pede para ele trazer esse papel aqui à existência. Do nada. Ele não tem poder para isso. Ele não pode trazer esse insetinho aqui, ó. Mas já que ele não pode criar, ele quer manipular. Mas para ele também é um ser... Olha só o que o irmão coloca, o Otmani coloca no livro dele, chamado Dinheiro e Ocupação. Já que ele é um ser limitado a tempo e espaço, para ele é muito ter que
dominar todas as coisas de forma direta. É muita coisa para ele. Para qualquer um é muita coisa. Então o que ele faz? Ele inventa um meio. Ele se utiliza de um meio para que todas as coisas estejam vinculadas a esse meio dele dominar todas as coisas. E que meio que é esse? O dinheiro. De tal forma que os irmãos vão ver, se os irmãos lerem a Bíblia com cuidado, que a última fase desse mundo, antes da volta do Senhor, na grande Babilônia final, é que até as almas dos homens podem ser comercializadas no final. Não é só coisas, são almas. E ele faz tudo isso por meio do dinheiro. Irmãos, eu não tenho eloquência, eu não tenho capacidade, mas eu também não vou confiar na minha capacidade. Irmãos, queira o Espírito Santo abrir nossos olhos para isso. Por isso que Jesus é tão preocupado com a forma que nós lidamos com o dinheiro. Porque o dinheiro se tornou uma instrumentalidade nas mãos de Satanás, como um canal para que ele possa dominar todas as coisas que existem, de uma maneira quase onipresente. Tudo está vinculado a um valor dependente do dinheiro. Porque Satanás usurpou. Certo? Ele tomou. Adão entregou. Adão entregou. Aí tem uma coisa, aqui tem uma questão que antes, isso aqui é uma introdução, mas eu preciso falar disso. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo, irmãos, mas eu preciso falar disso aqui, porque você tem na história da igreja dois pensamentos principais com relação a dinheiro. Um é um pensamento bem mais pendente para o capitalismo, principalmente protestante puritano. E você tem um outro pensamento que vai gerar a teologia da libertação, que não liberta nada, né? Mas... E é um pensamento de favorecimento aos pobres, mas não do jeito que Jesus fala, né? Então, um segmento diz o seguinte: você pode ler a vida dos puritanos. Por exemplo, Richard Baxter, ele dizia que se você tem uma chance de ganhar dinheiro, muito dinheiro nesse mundo, de uma maneira justa, desde que seja justa, e você não faz, você está pecando contra Deus em relação ao seu mordomato. Porque ele entendia, como de fato é, que em última instância todos os bens e riquezas provêm de Deus. Então havia um pensamento muito bem aplicado dos irmãos, principalmente dos puritanos, em relação a ter seu próprio negócio e a ganhar o seu dinheiro. E, se possível, viver muito bem com o seu dinheiro. Certo? E claro que entre eles a avareza era condenada. Eles faziam isso para poder ter condições de viver de forma digna, gozando da vida como um dom de Deus, como algo bom vindo da parte de Deus, e ajudando aqueles que eles julgassem com necessidade. Esse é um pensamento. Só que, infelizmente, isso mais tarde gera uma ênfase distorcida do calvinismo puritano, que vai gerar a teologia da prosperidade. E por outro lado você tem um outro segmento que vai dizer que não. Aí vai ter a turma da Igreja Católica e vai ter a turma abreviada TMI, né? Que é a teologia da missão integral, do meio evangélico, que vai pegar alguns moldes lá do Frei Beto, do Leonardo Boff e de outros aí, falando que não, que Jesus é um agente revolucionário, que o reino de Deus é a igreja só olhar para os pobres. E eles fazem uma leitura do evangelho que se preocupa apenas com revolução para tirar a classe opressora e instaurar uma soberania da classe oprimida. E o evangelho para eles é só isso.
E aí, meu irmão, abre brecha para tudo quanto é coisa. Eu não vou entrar nessa questão. Eu só quero falar para os irmãos uma coisa. Nem uma visão e nem outra. E irmãos, eu sei que isso aqui é... Por isso que eu falo, Senhor, nos ajuda a entender isso, Senhor. Deus é capitalista? Ou Deus é comunista? Deus não é nem comunista e nem capitalista. Embora eu concorde que o capitalismo seja melhor que o comunismo, mas Deus não é capitalista. Deus respeita a propriedade privada, mas Deus não é capitalista. E Deus não é comunista. Isso eu sei que Deus não é. Certeza, né? Marxista ele não é de jeito nenhum. E nós vamos ver por quê, irmãos. Porque em relação ao reino, a nossa preocupação é o quê? Se a nossa preocupação, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Estou fazendo essa introdução aqui para a gente poder compreender o raciocínio. Os irmãos que entendiam que as riquezas devem ser gozadas nessa terra, vivida, ganha, conquistada da melhor forma, e se nós pudermos, nós temos que viver da melhor forma mesmo, não tinham uma visão clara com relação ao reino do milênio. Eles não entendiam isso de forma clara. Eles não entendiam. Porque quando nós começamos a ler os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, nós vamos ver que uma das exigências de Jesus em relação ao reino está ligado à forma que nós lidamos com a riqueza. E às vezes a gente não gosta de falar isso. Mas eu vou adiantar aqui, nós vamos seguir o raciocínio com cuidado. Para Jesus, rico entre seus discípulos só pode ir com duas condições. Se é que nós queremos o reino. Porque se nós queremos que a teologia da prosperidade chama aqui de vida abundante, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, não é assim? Você tem que ter bom do melhor, você tem que ter um carro do ano, você tem que trabalhar, e você tem que conquistar. E desculpa, irmão, mas eu vou denunciar aqui. Eu não sei se eu falo, mas eu acho que eu vou falar. Como é que é a propaganda por aí? O camarada vai lá, era pobre, e depois ele sobe na vida, vai, depois ele fala, eu sou a Universal. Porque ele entendeu que a vida em abundância que Jesus veio trazer era tudo do bom e do melhor, material, irmãos. Isso é uma distorção que vem de uma falha em compreender a forma que os puritanos entendiam isso. Mas essa falha vem porque os puritanos enfatizaram demais essa questão por não entender o critério de Jesus em relação ao reino do milênio. Irmãos, onde está o nosso coração? A questão é essa. Nós queremos ter tudo do bom e do melhor aqui, ou nós queremos viver uma vida, como o Guilherme falou, que compensa, uma vida que tenha valor eterno? O que vale a pena para nós? Nós queremos o reino, irmãos. Não é verdade? Amém. Não é possível que essa altura do campeonato aqui agora e alguém ainda tem dúvida disso. O final já, ainda tem mais 2 dias, mas eu espero que cada um de nós já tenha se decidido por isso. Então, se nós queremos o reino, e o reino não tem a ver com essa questão aqui agora. A igreja não tem o reino aqui agora. A igreja deve orar para que venha o reino. E quando nós estamos orando, Pai Nosso, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus, na verdade, para que toda essa presente ordem que esse mundo conhece, seja substituída por uma melhor, que não está aqui agora. Não é verdade? Em Ageu está escrito, em Abacuque, acaso não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos se fadiguem em vão, e que as nações trabalhem para o fogo? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E tudo que as nações fizeram, irmão, todas essas riquezas que elas amontoaram, não vai servir para nada, se não foi tornado um tesouro dos céus, se não foi deslocado para aquilo que é eterno. Agora, sabe quais são as 2 exigências de Jesus com relação à riqueza? Se nós queremos o reino. Agora, se eu quero viver uma vida confortável aqui, se eu entendo que o reino não é uma realidade, não tem problema. Mas Jesus falou o seguinte:
Lembra da história do jovem rico? Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus 19 agora. Vamos olhar lá, depois a gente volta aqui. Mateus capítulo 19. 19? Deixa eu ver se é 19 mesmo. Essa passagem aqui é muito mal entendida, sabia? Eu concordo de novo com o irmão Atman quando ele fala que, graças a Deus, parece que o Evangelho de Mateus é fácil, né? Mas o irmão me falava que ele é 10 vezes mais difícil que o livro de Apocalipse. E essa passagem aqui é uma passagem clássica, que quase as pessoas leem e não entendem. Porque nós vamos ver aqui que o jovem rico chega para Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Bom, primeiro que na cabeça do jovem rico herdar a vida eterna e receber a vida eterna é tudo a mesma coisa. Assim como na cabeça de muitos filhos de Deus. Segundo, que nem os discípulos entendiam o que estava acontecendo aqui, porque o Pedro fica preocupado com a salvação, mas Jesus não estava falando de salvação. Jesus estava falando de reino. Então o jovem rico é uma pessoa errada, o irmão me fala assim, ele é uma pessoa errada com uma pergunta errada, mas ele faz a pergunta para a pessoa certa. Né? E o Senhor responde e nos ajuda a entender. Então, mas vamos ver o que Jesus fala para ele. Mateus 19:16. Ó, essa eu faço até questão de ler. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Tem alguém que traz a expressão herdar? Ou não? No Evangelho de Lucas. É no Lucas que fala herdar, né? Tá bom, então é paralelo a esse aqui. Mas aqui fala de alcançar. Você alcança vida eterna ou você recebe vida eterna? É você que tem que alcançar ou é Deus que tem que te dar? É Deus que dá. Mas aqui, irmão, presta atenção numa coisa, ele está falando de alcançar. E é interessante que Lucas, no texto paralelo, traduz essa palavra alcançar por herdar. Herdar vida eterna, presta atenção nisso, é diferente de receber vida eterna. Receber vida eterna é você crer em Jesus e ser salvo do lago de fogo para sempre. Herdar a vida eterna é você entrar no milênio, no reino do Messias, para desfrutar de uma plenitude da vida eterna na era vindoura. O jovem está perguntando por alcançar, que em Lucas é traduzido por herdar, herança. Herança. E herança na Bíblia, se você estudar bem, você vai ver que é sempre condicional. Você pode ou não receber. E pode ser tirada de você. Agora, o dom não. Vida eterna como dom não. Vida eterna como sentido de salvação eterna, isso não é tirado. Mas a herança é tirada. E o alcançar aqui está ligado à herança. Mas na cabeça do jovem ele não entendia a diferença entre alcançar e herdar. Para ele é tudo uma coisa só. Assim como para a maioria dos crentes, eles leem isso aqui e pensam que Jesus está falando de vida eterna, de ser salvo do lago de fogo. Mas o jovem está perguntando: o que faria eu de bom para herdar? Bom, deixa eu falar uma coisa. Para você entrar no reino do Senhor Jesus, no reino que vai vir quando ele voltar, basta você crer nele? Não. O que mais que a gente tem que fazer? Como o Zaga colocou no primeiro dia, como os irmãos têm falado aqui nas outras mensagens, o que tem que ser feito? Nós temos que andar nas boas obras que ele preparou de antemão. Então o reino é condicionado pelas nossas obras. Bom, para o reino ele tem que fazer algo de bom, não tem? Então, vamos dizer que ele não entende a pergunta que está fazendo, mas ele fez a pergunta certa. E Jesus, bom, para alcançar, se você tivesse perguntado o que eu tenho que fazer para receber vida eterna, eu ia te falar: creia em mim. Mas já que você falou que você tem que alcançar, e alcançar está ligado a reino, né, que está ligado à herança, ao herdar, Jesus falou para ele: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, outra expressão interessante no Evangelho de Mateus, irmãos. Se vocês estudarem Mateus com cuidado, vocês vão ver. Uma coisa é a vida eterna entrar em você. Outra coisa é você entrar na vida. Essas coisas não podem ser confundidas. E aqui Jesus está falando dele entrar na vida. Só para comprovar o que eu estou falando, vamos no versículo paralelo em 1 Timóteo capítulo 6. Timóteo 6.
Versículo 17 em diante. E veja que essa questão de tomar posse da vida, alcançar a vida, está ligada às suas obras. O próprio Paulo vai mostrar isso aqui em 1 Timóteo 6. 6,17. Não é você receber vida, é você herdar a vida. É diferente. Você já recebeu vida, mas agora você tem que tomar posse da vida que já é sua, pela fé. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quem tem vida eterna aqui? Pelo menos você crê que você tem, né? Levanta a mão, irmãos, pode levantar. Nós temos vida eterna? Amém. Amém. Agora, se você já herdou a vida eterna, ninguém sabe. Porque herdar, alcançar, tomar posse, tem a ver com a forma que você lidar até com o dinheiro. Não sou eu, é Paulo que está falando, briga com ele. Paulo sabia. Eu acho que Paulo é melhor que qualquer teólogo, calvinista, qualquer teólogo aí que não crê no milênio. Eu acho que Paulo entendia melhor. Então olha o versículo 17. Exorta aos ricos. De novo, riqueza vai estar atrelada à herança, a herdar a vida eterna. Exorta aos ricos do presente século, ou do presente aion, da presente era, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Mas por que Deus dá para o seu aprazimento? É para ter um fim em você mesmo? Não. Que pratiquem o bem. E isso inclui, irmãos, todos os atos bons. Como os irmãos fazem aqui o dia do bem. Não tem aqui em Rio Claro o dia do bem? O Guilherme ajudou a gente a pensar nessas coisas lá também em Penápolis, né? Dia do bem, sair, varrer na rua. As pessoas falam, mas o que é isso? A prefeitura contratou adolescentes agora? O que está acontecendo? As pessoas ficam... Porque ninguém faz, irmão. Isso é contado. Para o milênio é contado. Até comunidade é contada para o milênio. Para o reino. Então exorta os ricos do presente século, da presente era, que não depositem suas esperanças nas riquezas, na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Para que é esse aprazimento? Que pratiquem o bem. Sejam ricos, eles já são ricos em dinheiro, mas para que é essa riqueza em dinheiro? Sejam ricos em boas obras. Irmão, se você tem dinheiro e uma condição financeira um pouco melhor, não se engane. Deus cobrará mais de você as boas obras do que daquele que tem menos condição de realizar boas obras. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros. Olha aqui o acumular tesouro nos céus. Acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ué, mas a vida eterna não é só pela fé? Vou fazer igual a irmã Gina aqui. Parece que Paulo não leu Lutero. Parece que Paulo não leu Lutero. Não leu Calvino, Paulo. Está falando de receber vida eterna por boas obras. Não, mas não é receber vida eterna, é se apoderar da vida eterna. Como que você recebe vida eterna? Pelo crer. Como que você se apodera dela no milênio? Para desfrutar dela? Com as suas boas obras, irmão. Está entendendo? Isso inclui a questão do dinheiro. Então o jovem rico, agora vamos voltar para Mateus 19. Ele está perguntando para Jesus o que ele faz para herdar a vida eterna, para alcançar a vida eterna. Não é para a vida eterna ele receber ela, nem ela vir a ele. É para ele alcançar ela. Aí Jesus fala, bom, para herdar está certo, você tem que guardar os mandamentos. E é verdade. Não vai achando que a gente vai passar por cima da lei e vai ter milênio para nós, não. Vai ter outra coisa nos esperando. Está dando para acompanhar, irmãos? Está dando, né? Então aqui, no Mateus 19, ele continua falando. Olha, Jesus fala, guarda os mandamentos. E
Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Agora no 21, disse-lhe Jesus: se queres ser... O que o Sermão do Monte fala para nós? Sede vós perfeitos. Então o que Jesus falou para o jovem aqui? Se queres ser perfeito. Perfeito, que é uma condição para o reino, que é uma condição para o galardão, que é uma condição. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Perfeito, que é uma condição, irmãos, para que nós sejamos aprovados pelo Senhor aquele dia. Perfeitos. Mas Jesus colocou a condição de perfeição para quem vai receber a melhor parte do reino. Jesus é que colocou, não fui eu. Se queres ser perfeito, vai. Então essa é uma das condições dele. Por isso que eu falei que ele não é capitalista. Jesus que colocou. Agora ele não está impedindo você de ter dinheiro e ser rico, mas desde que você cumpra outra condição. Se você quiser entrar no reino com uma ampla entrada, você tem que fazer o que muitos irmãos fizeram na história da igreja, caso você tenha dinheiro. Se você quiser uma entrada mais garantida, olha só, o que você tem que fazer? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Irmão, parece brincadeira. A gente fala assim: não, isso aqui é para aquele tempo, parece que, né, só porque tem muito dinheiro. Não, isso aqui foi para o jovem rico, não tem nada a ver com isso. Irmão, São Francisco de Assis, o que ele fez? Santo Antão do Deserto, o que foi que ele fez? Madame Guyon, o que ela fez? Não, eles venderam tudo. Tem um outro também, não sei se você lembra, Zara, ou o Alisson pode me ajudar. Não sei se é Charles Stott, o jovem rico que se fez pobre. Ele é conhecido assim na história da igreja. Não, você acha que eles vão ter uma entrada pequenininha no reino? Zinzendorf? Orfanato. Mas o George Miller, ele fundou o orfanato e sustentou pela fé, né? Eu estou falando assim, eram ricos e abandonaram a riqueza. Parte da riqueza dele investiu tudo no orfanato. Eu não tenho certeza, alguém pode me ajudar na biografia do George Miller? Eu não sei se ele era rico. Ele usou um prêmio que ele ganhou. É? Então, você acha que esses daí o Senhor vai pôr eles igual nós lá, mas não abrir mão de nada, né? Quando chegar o reino vai estar tudo igual assim? Não, a condição para a perfeição, para o reino, para o galardão, é abrir mão de tudo. Porque como Eliseu falou, não vai ser perdido. Irmãos, nada que nós fizermos para o Senhor vai ser perdido, irmãos. Na verdade, a única forma de nós eternizarmos uma coisa é investirmos nele. Porque do resto nós estamos trabalhando para o fogo. Para o fogo. São coisas boas, mas são coisas boas temporais. O que pertence ao tempo vai acabar quando o tempo acabar. Mas tem um jeito de transferir coisas temporais e fazê-las virar eterno. Tem um portal de transferência aí que Jesus abriu. Tem um câmbio. Né? Isso tem a ver com essa questão, porque a gente fez as perguntas ali, e eu tinha uma das perguntas que tinha sido colocada que eu sugeri foi: o que é juntar tesouro dos céus para você? E teve alguns irmãos que responderam. A maioria dos adolescentes, eles colocaram até coisas boas, por exemplo, como orar, ler a Bíblia, muito bom. E aí alguns irmãos mais adultos colocaram até coisas melhores, tipo boas obras, ajudar os que precisam. Não, a gente não, como diz o Robert Gouveia, a gente não precisa quebrar a cabeça para entender o que é juntar tesouro dos céus. Jesus responde o que é juntar tesouro dos céus. A gente pode não gostar de ler assim, porque parece que vai ter que abrir mão mesmo para poder juntar, fazer esse câmbio aí. Mas Jesus responde. Ninguém vai falar que Jesus não respondeu. O que a gente leu em Lucas 12? Vocês repararam que o texto de Mateus 6, ele é repetido em Lucas 12, mas com essa diferença, essa resposta de Jesus, essa chavezinha. Jesus fala assim: vendei vossas propriedades, fazei bolsas que não se desgastam, acumular tesouros no céu. Ele está ligando acumular tesouros nos céus com vender as propriedades. O jeito de você não perder é você abrir mão.
Vai entender que coisa, né? É que nem o que o Zara falou aqui do Jacó. Ele ganha a hora que está. Perdeu, agora você ganhou. Parafraseando, sede rico, vendendo tudo que você Fique rico, perdendo tudo. Esse é o jeito de você eternizar. Isso é uma condição para quem quer ser perfeito. Perfeito. E não adianta falar que não, porque o Espírito Santo confirma pela Bíblia e pela história da igreja. Agora, irmãos, pode ser que você fale assim: Senhor, mas é muito difícil isso, eu tenho família, eu não tenho toda essa fé. Fica tranquilo, tem um jeito para você também. Se você tem dinheiro, é o que Paulo falou em 1 Timóteo 6, então aprenda a ser generoso. Aprenda a ser generoso com o seu dinheiro, para socorrer quem necessita. Eu não estou falando para fazer comunismo. Eu não estou falando para você doar tudo e instaurar aqui um jeito de governo aqui, que tudo vai ser de todos, ninguém tem nada, não é isso. E sustentar quem não quer trabalhar, não é isso. Porque quem não trabalha também não come. Mas nem todos estão numa condição que estão porque querem. Existe necessidade mesmo. Irmãos, tantos irmãos na Venezuela passando fome. A igreja não fala muito, assim, os cristãos não falam muito dessas coisas. Porque a igreja católica falava de vender terreno e comprar coisa no céu. Irmão, para a vida eterna não é não, mas para o reino é válido. Você está entendendo? É que o irmão Deus falou, existem certas verdades que eles perceberam de outro jeito, mas é uma verdade. Você não compra vida eterna, salvação eterna, mas herança no reino tem a ver com isso. Tem a ver com dar esmola o mendigo que vier pedir. Tem a ver com se compadecer do pobre, do necessitado que está lá pobre, não é porque não trabalha, é porque ele ficou doente, ele não tem que... Irmãos, nós precisamos ter boas obras. Jesus cuidou dos pobres, Jesus cuidou dos necessitados. Jesus não aprovou vagabundagem, mas todo mundo que precisava de verdade foi ajudado. E quando Paulo saiu para a obra missionária, qual foi o único conselho? Qual foi o único acréscimo que ele disse que Tiago, Pedro e João conseguiram fazer para ele? Paulo, prega o evangelho, estabelece igrejas, mas lembrai dos pobres. Está dando para entender, irmãos? O que é ajuntar tesouro nos céus? Você acha que o Deus que se preocupa até com um copo de água, que tamanho de galardão vai ser daquele que quanto mais abre mão? Como Eliseu falou, irmão, aquela frase tem que entrar dentro de nós: nada que nós fizermos para ele é perdido, nada. Não é perdido, irmãos. Não será perdido. Agora eu queria mostrar para os irmãos. Quanto tempo eu tenho aqui? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Deixa eu tenho que cumprir, né? Não é fácil, irmãos. Puxa, eu vou pular aqui bastante coisa aqui. Mas eu aceito, é muito bom. Tem que aprender mesmo. Senão, meu Deus. Pode ir numa artiga que tem continuação. Nós vamos fazer aquele acampamento. Nós vamos, né, Júlio? Vamos sim, vamos fazer. Agora, vamos lá. Por que, irmãos, que Jesus dá tanta atenção a isso? Bom, já que a gente falou que o diabo usurpou o dinheiro desse mundo aí deixa eu corrigir uma coisa aqui e dou continuidade. De acordo com a visão que muitos irmãos tiveram da verdade bíblica, é a seguinte: sim, o diabo tinha se assenhorado de tudo aqui, mas a redenção de Cristo recuperou as coisas para Deus. Então agora parece que não tem que tomar muito cuidado com o dinheiro. E é aí que eles interpretam mal, porque o texto de Colossenses diz que Deus se reconciliou com todas as coisas debaixo do céu, pela obra de Cristo. Não é? Não é o que está escrito lá? E aí João Calvino tem aquela famosa frase que é cantada pelo Projeto Sola: já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. E é verdade ou não? É verdade. E se não há mais nada que a ele não pertence, ele recuperou todas as coisas, ele também recuperou
as riquezas e todas as coisas desse mundo. A sua redenção fez purificação por todas as coisas. Mas então, quer dizer que eu posso lidar com dinheiro de forma descuidada, então? Agora eu posso viver uma vida boa, porque afinal de contas agora é tudo do Senhor, e se eu estou ficando rico, é porque Ele quer que eu seja rico. É isso? É para aí eu posso gozar dos meus prazeres nessa terra? Investir meu tempo, meu dinheiro, meu sustento, irmãos, é para isso? Nós precisamos entender uma coisa. Cristo recuperou pela sua redenção todas as coisas, mas Ele ainda não resgatou todas as coisas. A compra da redenção tem uma esfera maior do que a esfera do resgate. O que indica, irmãos, que tudo que Cristo comprou, mas Ele ainda não resgatou, pode continuar a ser usado pelo diabo enquanto Ele não vier dos céus. Então o dinheiro ainda continua sendo perigoso. Deixa eu ilustrar para os irmãos. Por favor, abra em 1 João capítulo 2. Vamos ver essa diferença entre compra e resgate. Lembre-se, a redenção em Cristo pagou pelo preço da queda de Adão, e agora Cristo tem o senhorio sobre todas as coisas, e tudo foi recuperado pela sua redenção. Mas então, por que Satanás ainda continua manipulando o dinheiro para enganar os filhos de Deus? E como nós vamos ver, ele não só manipula, irmãos. O dinheiro desse mundo tem em si uma essência maligna. Que se o nosso coração, e eu estou falando aqui me incluindo nesse barco, como que eu preciso ser ajudado por Deus na forma de ver, irmão, a verdadeira compreensão que Deus tem do dinheiro desse mundo. O dinheiro, sabe como é que Jesus chama o dinheiro desse mundo? Mamon da iniquidade. Esse é o título que Jesus dá para o dinheiro. Então eu tenho que ter compreensão de como Deus avalia a coisa. E por que ele avalia, mas a obra dele não recuperou todas as coisas? Por que ele avalia dessa forma? Por que o diabo ainda manipula tudo então? Porque existe uma diferença entre a compra e o resgate. Olha só, por exemplo, o que eu falei para os irmãos abrir 1 João 2, versículo 1 e 2. E depois o outro irmão pode abrir Mateus 26. Mateus 26, versículo, eu acho que vai ser, Mateus 26, acho que vai ser Lucas é melhor. Peraí, vamos ver aqui se é Lucas 22. Quem achou 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, pode ler. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sim. E não somente pelos nossos pecados, mas Sim. também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Versículo, agora deixa eu achar aqui. Eu falei para abrir Mateus, mas é Lucas, né? Lucas capítulo 22, verso 20, fala: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E acho que tem um texto paralelo em Marcos que fala em favor de muitos. Ué, mas o texto de 1 João está dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós que cremos, e pelos do mundo inteiro, não é? E por que aqui nos textos de Lucas e Marcos vai falar que o sangue foi derramado para a remissão dos vossos pecados, e lá fala de muitos, mas não fala que é de todos? Porque João parece estar falando que o sangue foi derramado por todos, mas na hora da ceia o Senhor fala que o sangue foi derramado por muitos. Ele não fala que é todos. E aí? Aqui que a gente entende uma coisa: a esfera da compra é maior do que a esfera do resgate. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Existiam duas palavras no grego, eu fui conferir isso, para compra e resgate. Embora elas são muito parecidas, a palavra resgate ou compra no Novo Testamento é a palavra agorazo. Agorazo significa comprar, pagar o preço justo para adquirir algo. Isso é agorazo. Agora,
A palavra para... Quando, por exemplo, o Adriano chega aqui e fala para mim, Dani, quanto que é essa garrafa de água? Eu falo, Adriano, eu vou te vender por R$2,50. Água mineral da boa. R$2,50. Aí o Adriano paga R$2,50. Ele pagou o preço. Isso é agorazo, no grego. É nesse sentido que aqui o texto de 1 João está dizendo que a propiciação é pelo mundo todo. O preço foi pago pelo mundo todo. Cristo pagou. Agora, quando o Adriano, além de comprar, pagar o preço justo, ele pega a garrafa para ele, é colocado um prefixo na palavra agorazo, é exagorazo. Significa que o Adriano não só pagou o preço, mas ele vai usufruir isso agora. Ele tem direito e é dele, ele está fazendo uso disso. E ninguém toca. Irmão, não tem um versículo no Novo Testamento que vai dizer que quando a redenção de Cristo fez essa redenção pela criação, foi exagorazo. Ou seja, ele não tomou toda a criação para ele só e fazer uso já. Não. Ele pagou o preço por toda a criação. Mas ele não pôs em liberdade toda a criação. Os irmãos estão entendendo? Na ideia bíblica, é quando um escravo era solto, então alguém ia lá e pagava o preço da liberdade dele. Isso é agorazo. Pagou. Ele tem direito a sair. Mas pode ser que ele não saiba, ou que aquele que pagou o preço não o ponha para fora do cativeiro. Está pago, mas ele está lá. Por algum motivo ainda vivendo usurpado debaixo da escravidão. Agora, quando aquele homem paga o preço e põe ele para fora, aí é exagorazo. Com relação a nós, eu fui pesquisar, eu não vou ler aqui os versículos porque não vai dar tempo, depois se os irmãos quiserem eu posso passar para vocês. Toda vez que o Novo Testamento fala da nossa liberdade do pecado, que fala de Cristo nos desarraigar dessa terra, a palavra usada é exagorazo, ele nos tirou para fora mesmo, para nós já sermos livres agora, está entendendo? Agora, quando fala de ele resgatar as coisas para Deus desse mundo, que ele se reconciliou com toda a criatura, a palavra não é exagorazo, é agorazo. Está entendendo? Isso significa o quê? Que dinheiro, comida, bebida e as preocupações dessa vida, e todas as coisas que, de modo material, pertencem a Deus agora por causa da redenção de Cristo, pertencem, mas não estão sendo usufruídas por Deus, por enquanto. O diabo ainda continua aqui e continua manipulando. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque senão, irmãos, então Cristo fez propiciação pelo mundo todo, então o mundo todo vai ser salvo? É assim? Não. Então, irmãos, o diabo continua manipulando as riquezas dessa terra e nós temos que ter muito cuidado. Porque a essência, e o Alisson vai falar mais disso, existe um espírito por trás do dinheiro. E essa coisa vai culminar, sabe do quê? Na edificação do reino do anticristo, de modo literal. Então, por que nós não devemos ajuntar tesouros sobre a terra? Jesus dá dois motivos básicos. A traça corrói e o ladrão rouba. Mas ainda tem outros motivos que aparecem em outros lugares da Bíblia. Um dos outros motivos é que as riquezas, quando nós ajuntamos ela para essa terra, além de ela não ser eternizada, porque não foi feito o câmbio, né, José? Ela vai passar, ainda, além de nós não levarmos nada para a eternidade, nós ainda ajudamos a construir o reino do anticristo, meus irmãos. Pode ser que com a nossa boca a gente está falando que ama a Deus, mas com a prática que a gente dá para o dinheiro, que a gente está fazendo, sabe o que é? É nos unir ao anticristo. Ô irmão, você está pegando pesado aí? Não é não, irmãos. O tempo está acabando. Então deixa eu ler um versículo com vocês. Vamos para Zacarias capítulo 5 agora. E depois eu quero encerrar com duas passagens em Lucas. Mas vamos para Zacarias capítulo 5. Zacarias capítulo 5, vamos ler. Deixa eu abrir aqui. A visão da mulher e do Éfa. Eu queria que agora, se o João pudesse, ou quem pudesse, ele projetasse aquele desenho assustador aqui no slide. Aqui.
Ele falou, põe agora. Eu falei, não põe não, porque os irmãos vão achar que é bruxaria. Deixa quieto isso aí, por enquanto só põe depois o desenho, porque é meio feio o negócio mesmo. Essa visão de Zacarias 5 que a gente vai ler aqui, é esse desenho horroroso que vai aparecer aqui, quer ver? Fica vendo. Só um minutinho. Ah, tá. Então vamos lendo, depois ele vai chegar aqui. Zacarias 5, vamos ler do versículo 5 em diante. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê. O que é isto que sai? O que é isto que vem subindo? Eu lhe perguntei, o que é isto? Ele também perguntou, ele não sabia. O anjo perguntou e Zacarias perguntou. Zacarias responde com outra pergunta. E o anjo responde, ele me respondeu, é um... O que é? Um éfa. Mas o que é um éfa? É uma vasilha, é uma medida de comércio de grãos, não é? É aquela vasilha que se usa para pegar uma certa quantia de grãos para o comércio. Então, alqueire, éfa, são medidas na Bíblia e estão ligadas com comércio. Na Bíblia, o éfa e o alqueire se referem ao comércio, à riqueza comercial, ao negócio, né? É um éfa que sai. Disse ainda... O que o anjo disse mais? Aí ele vai revelar o que é o éfa para Deus. O que é o éfa para Deus? Como é que Deus vê o éfa? Os homens veem como um éfa. Pode achar que é só um éfa, mas o que Deus fala a respeito do éfa? Isto é a iniquidade em toda a terra, porque a terra toda faz o quê? Comercializa. E aonde há o comércio, aí está o éfa. E o éfa é a iniquidade. Então Jesus tirou a expressão mamon da iniquidade. O éfa. Aqui tem a visão. Esse aqui vai aparecer. Os irmãos podem ver. Ó. Uma coisa meio esquisita, né? Mas são duas mulheres com asas de cegonha levantando um éfa entre a terra e o céu. É o que está descrevendo aqui em Zacarias. Tá? E é interessante o jeito que Zacarias vê essa visão. Ele vê o éfa e o anjo fala para ele, esse éfa é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e o que? Uma mulher estava sentada dentro do éfa. Os irmãos estão vendo? Você reparou que na Bíblia às vezes aparece essa expressão uma mulher? Tem um outro, Jonas, que mostra a mulher dentro do éfa, é um negócio mais feio, quer ver? Põe lá para os irmãos verem, tem uma outra foto. Olha aí, ó. Quando levantou a tampa, saiu uma mulher de dentro do éfa. Ela parece um negócio meio sedutor, né? Essa mulher aqui, não dá tempo de estudar isso agora, mas ela é aquela mesma mulher da parábola de Mateus capítulo 13. É a mesma mulher que aparece em Apocalipse 17, cavalgando sobre uma besta, é a mesma mulher. E um detalhe, irmãos, a mulher não está dormindo dentro do éfa. Ela está ativa. Tanto é que quando o anjo levanta a tampa, ela sai. Aí ele tem que empurrar ela para dentro e pôr a tampa de novo. Se deixasse, ela saía. Mas não é a hora dela sair ainda. Olha o que está falando, ó. Fixa na imagem aí e leia o versículo comigo, ó. Fica meio assombroso, né? Tudo apagado com uma mulher dessa aí na tela. Prosseguiu o anjo, isso é impiedade. Havia uma mulher dentro do éfa e ela estava presa por causa da tampa de chumbo. Mas aí o anjo fala que a iniquidade é o éfa. E a mulher que está dentro do éfa, como é que o anjo identifica ela? Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, a mulher. É a impiedade. E a lançou para o fundo do éfa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Aí você vai entender que a mulher está operando em segredo dentro do éfa. E ela quis aparecer, mas aquele que agora o detém, como diz em Tessalonicenses, para que seja revelado somente em ocasião
própria. O mistério da iniquidade já opera. A mulher não estava dormindo dentro do Éfa, ela estava operando, mas escondida dentro do Éfa. Irmãos, eu queria que vocês pudessem pegar isso comigo. Quando você deixa de usar o seu dinheiro para Deus, a sua quantidade de Éfa que você tem, você deixa de transferir, você deixa de ajudar um irmão que você sabe que precisa, porque você pensa que vai fazer falta no seu bolso, você está ajudando essa mulher operando dentro do Éfa. A mulher, eu vou citar duas autoridades, tanto o irmão G.H. Pember como o Benjamin Hughes Newton. São dois irmãos que escreveram fartamente sobre isso. A mulher na Bíblia é sempre identificada como um sistema perverso moral. A mulher, não a noiva, a esposa do cordeiro. A mulher. Ela se refere a um certo ensino, um certo espírito satânico. Se refere, se eu pudesse falar mais abertamente aqui, à elite satânica que controla o mundo. Essa mulher, ela opera escondida de trás do Éfa. Irmãos, para onde vocês acham que vai o dinheiro do Bill Gates? Vocês acham que vai mesmo para ajudar clínicas filantrópicas? Para onde que vai o dinheiro do George Soros? A arte lá do Banco Santander, financiada pelo George Soros, para corromper as nossas famílias, os filhos dos irmãos. Depois foi lá com aquela arte profana lá, com um homem nu, fazendo as crianças, aquela coisa profana, imunda, irmãos. Desculpa, mas é uma safadeza, uma canalice. A mulher operando dentro do Éfa. O dinheiro do mundo é o veículo que os satanistas usam para poder se mover. A mulher do Éfa. Mas se move de modo secreto, ninguém nem sabe de onde veio o dinheiro para financiar essas coisas. E quando você deixa de usar para Deus, de qualquer forma você compra, você deixa de ofertar para um irmão, para uma necessidade que há urgência, para comprar o seu computador da Apple, que você nem precisa tanto. Lei Rouanet dentro do Éfa. A Lei Rouanet está dentro do Éfa. Irmão, só a Bíblia é para revelar essas coisas para nós. Verdade. Isso aí mesmo. Não, parece que eu estou vendo o desmascaramento do que a gente está vendo. Vai estar aqui. A perversidade dentro do Éfa. Interessante, irmãos. Mas você sabe o que é mais assombroso? Que não só o diabo manipula seu dinheiro para destruir nossa família, para destruir as coisas aqui na terra e acabar conosco, mas ele ainda vai até usar tudo que você não investir para o reino de Deus para edificar a capital do anticristo literal dessa terra. Eu vou ler uma frase do irmão C.A. Coates para os irmãos. Eu anotei aqui, eu tenho que ler essa frase. Palavras dele, não minha. Que desperdício será o dinheiro confiado a um crente, se um dinheiro que foi confiado a um crente for deixado para a besta? Qual cristão teria prazer em deixar o seu dinheiro que o Senhor lhe confiou para o diabo usar? Porque quando a gente vive para nós mesmos e não acumulamos tesouros para o futuro, nos céus, é para isso aqui que está indo seu dinheiro. Verdade. Sempre se lembra disso. Dentro do Éfa tem elevado para Babilônia. E o anticristo vai usar. Eu ouvi os irmãos falar que o anticristo usa, depois de um tempo você fala, mas como que é isso aí do anticristo usar? É literal, vamos continuar lendo com os irmãos meus, já estou terminando, tá, irmãos? Eu tenho um minuto. Nossa, meu Deus. Eu vou parar. Mas deixa eu ler aqui. Claro que eu vou parar, né, irmãos? Com certeza. Versículo 8. Versículo 9. Levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento nas suas asas. As duas mulheres da outra imagem, Jonas. Joga aquela outra. Fazendo favor. Duas mulheres. Eis que havia duas mulheres que eram como as suas asas que eram como de cegonha. A cegonha na Bíblia é um animal imundo. Então o que você tem aqui é uma imundície. As asas com vento, a melhor tradução, Pember fala que havia espírito nas suas asas, não é vento. Espírito. E havia espírito. Espíritos demoníacos, imundos,
com a imundícia, usando o éfa para transportar a mulher. Agora, sabe o que é mais assustador? É para onde essa mulher vai. Olha só, vou terminar, irmãos. Deixa eu só ler Zacarias. Termina, irmão. Ó. Então. Eles vão jogar o cabelo. Obrigado pelo voto, irmão. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o éfa? Para onde que vai? Tudo indica que o Zacarias está olhando essa visão e o éfa está vindo do ocidente para o oriente. Por quê? Olha para onde está indo. Respondeu-me: para edificarem àquela mulher, acraseado aí, ou seja, para aquela mulher, uma casa na terra de Siliar. Onde é a terra de Siliar, irmão? Babilônia. Babilônia. A mulher é o Oriente. Do Ocidente ela está vindo para o Oriente. Irmãos, vocês estão entendendo os movimentos políticos, econômicos do mundo? Todos indo na direção do Oriente? O que são os Emirados Árabes, os sheiks, a indústria do petróleo, a China se levantando como potência? Para que isso? Sabe para quê? Porque a Babilônia do tempo de Nabucodonosor será reconstruída literalmente para se tornar a casa onde essa mulher vai se revelar de verdade. Por enquanto ela se move oculta, usando o meu e o seu dinheiro que a gente se recusa a ofertar para Deus e a socorrer os necessitados. Mas toda vez que você se nega a ajudar quem precisa, é isso aqui que você está ajudando. É isso aqui que eu estou ajudando. Um dia haverá uma cidade empório mundial. E se fosse para falar disso aqui, eu ia precisar de 2 horas, mas eu sei que eu não tenho. Mas é uma prova, irmão. Tem um livrinho do Pember que eu estou terminando a tradução dele, eu já terminei, vou mandar para o Adriano revisar, que ele mostra a reedificação literal da Babilônia nos últimos dias. E o Davi mandou para mim um artigo da chamada Eurábia, não é, Davi? O plano dos europeus com os do Oriente para formar uma liga no Oriente Médio, focalizando a reconstrução da Babilônia. Para que isso, irmãos? Para se cumprir isso aqui. A Babilônia, que foi o centro do poder do diabo no mundo, dando sair toda a desgraça para a humanidade, em oposição a Deus, vai voltar novamente. Mistério Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mulher vai ter uma casa edificada na terra de Siliar, e ela será restabelecida no seu próprio lugar. Irmãos, para que tem sido usado o nosso dinheiro? Os economistas do mundo usam para isso. Tem até o testemunho de um cara banqueiro que compartilhou comigo, o Alisson também mostrou, que a hora que ele descobriu essa verdade, ele começou a denunciar para que eles usavam o dinheiro, ele foi morto. Pessoa importante tentando denunciar. Irmãos, para onde está sendo usado? Eu deixo aqui essa pergunta: aonde está sendo usado o nosso dinheiro? Ele está sendo eternizado, acumulando tesouro e sólido fundamento para a vida eterna? Ou nós somos ávaros a ponto de se preocupar com o celular novo? Muitas vezes os pais, irmão, não têm condição de te dar o celular que você quer, falo para os jovens, principalmente. E você fala: não, mas tem que ser, tem que ser, tem que ser. E não é estimulado, ou nós não temos a prática de ofertar, de socorrer um necessitado, de procurar uma pessoa que precise, mas para as nossas coisas a gente tem. A gente tem. E você investe seu dinheiro na Apple, tem que ser da maçãzinha, senão não vale. Ah, tem que ser um iPhone. Se não for o iPhone, não vale. Irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração. Que Ele mostre para nós a verdadeira natureza do mamon, da iniquidade. Só tem um jeito de fazer um câmbio. Vendei vossos bens, fazei bolsas que não se desgastam. Agora, Deus não proibiu você de ter riqueza, mas desde que seja para você ser generoso. Agora, se você quer ser perfeito, tintim com Jesus, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Olha, vocês vão saber, muito difícil para mim parar, tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui.
E que o Senhor continue nos ensinando. Depois, se ficou alguma coisa, a gente pode ter pequena comunhão nas rodas, até ter o acampamento que o Josi está propondo, né? De 48 horas. Queria propor esse material, as anotações dele, já tem em PDF, dá para pôr lá no grupo do WhatsApp. Aí é uma questão de interesse, viu, jovens? É assim na escola, é assim na igreja. Os interessados era assim com Jesus também. A multidão ia embora. Os interessados vai se aprofundar. Então as anotações dele a gente coloca lá no grupo, tá bom? Nós vamos só orar para encerrar e aí o Josi. Grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo, depois, Miguelzinho, a gente acrescenta se quiser, tá bom? Então o grupo do WhatsApp tem. Não, família. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos mostrar essas coisas que de outra forma seriam mistérios. O Senhor nos faz ter uma firme decisão em que a nossa vida está sendo investida, Senhor. O que realmente vale a pena para nós. Nós não queremos ser aliados do Teu inimigo na prática. Nos faz ser generosos, Senhor, ricos em boas obras, porque esse mundo, Senhor, jaz no maligno. Satanás deseja de fato utilizar tudo que temos para afrontar o Teu nome, Senhor. E para envergonhar e destruir as pessoas. Senhor, nós queremos fazer bolsas que não se desgastam. Nós queremos acumular tesouro nos céus. Sólido fundamento para o futuro, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a sermos perfeitos em tudo que o Senhor nos pede. Nós entregamos essa palavra nas Suas mãos. Perdoa, Senhor, se alguma coisa foi confusa, se houve alguma coisa, Senhor, falada que não expressou do jeito que o Senhor queria. Ajuda os jovens a entender essas coisas. Ajuda cada um de nós, Senhor, a discernir e amar a Tua vinda, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. E destrói o Teu inimigo, Senhor. Reina absoluto sobre essa terra. Tu és a nossa esperança. E em Ti está a nossa paz. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.